Opa, salve, salve, saudações! Estamos chegando para mais uma edição do podcast a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC! Tudo bem? Antes de tudo, deixa eu destacar a vitória da Ferroviária, bicampeã da Libertadores Feminina, ganhando do América de Cali por 2-1. Lindsay Camila, primeira técnica campeã da Libertadores. E a Ferroviária, que está fazendo história no combate à Covid, porque foi a cidade que fez lockdown e diminuiu drasticamente o número de casos, tem mais do que comemorar agora com o futebol jogado na Argentina. É impressionante como todo ano a gente tem essa discussão nos estaduais. Os estaduais são o momento da gente ver realmente jogos ruins, times sendo remontados, ainda mais nesse ano, que eles nem têm tempo de descanso, de ser remontado, de fazer contratações. Estaduais me parecem que são isso daí mesmo. A gente tem que baixar o nosso nível de exigência e evitar comparar, por exemplo, com os jogos do Barcelona, do Liverpool, do City, do Bayern, de campeonatos nacionais que já estão em pleno vapor. Pelo menos eu acho que a gente sofre um pouco dessa doença ano após ano. Olhar o nível dos estaduais, dos jogos que a gente tem nesse começo de temporada e falar, nossa, como a gente está mal. E aí, PVC? Eu acho que, por mais que a gente tenha um processo de decadência dos estaduais, isso é um processo de 30 anos, mais do que isso, quase 35 anos, o Brasileirão passou a ter Série A e Série B com acesso e descenso em 88, e naquele período dizia-se muito que o torcedor brasileiro prefere ver Corinthians e Botafogo a ver Corinthians e Araçatuba, e a gente conseguiu araçatubar grande parte dos grandes clubes brasileiros, tornar Araçatuba as grandes parte dos clubes brasileiros. Agora, eu acho que tem um pecado nosso, como imprensa também, que ao repetir diversas vezes, os estaduais não valem nada, os estaduais não têm importância, os estaduais não têm... A gente deixa de ver algumas coisas que acontecem nos estaduais. Por exemplo, o ano passado, a Inter de Limeira fez uma campanha ruim no Campeonato Paulista e o Lucas Braga jogou lá. Até hoje tem um monte de gente, o Lucas Braga é base do Santos. O Lucas Braga saiu do Luverdense e foi sub-23 do Santos, mas ele não foi base do Santos. Ele jogou o Campeonato Paulista emprestado para a Inter de Limeira. O Diego Pituca, o Santos descobriu no Campeonato Paulista jogando no Botafogo de Ribeirão Preto. O Hudson, que foi um jogador revelado no Santos, foi redescoberto pelo São Paulo jogando no estadual pelo Botafogo de Ribeirão Preto também. Você tem jogadores de todos os níveis e idades. Hoje esse Igor Meritão jogando na Ferroviária, jogou o Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado pelo Paraná Clube, é jogador de Série A. O Zanocelo, da Ponte Preta, ex-Ponte Preta, Seleção Brasileira Sub-20, que está na Ferroviária, é jogador para sair no meio do ano para o mercado internacional, se nenhum clube grande prestar atenção. Então, tem coisas que acontecem. É claro, o nível é diferente. O cuidado que a Federação do Estado do Rio de Janeiro não tem com o Campeonato Estadual. Por enquanto, você vê o campo de Novo Horizontino e São Paulo, na semana passada, que era um tapete, e esse foi um trabalho de reconstrução dos gramados do interior de São Paulo. O gramado da Ferroviária é bom, o gramado do Novo Horizontino é bom, o campo de Mirassol é bom. O Mirassol está jogando boas partidas, Mirassol e Ituano fizeram um grande jogo outro dia. E por outro lado, a Federação do Estado do Rio, há 20 anos, tem um descaso com os campos. Primeiro é porque você não podia ter estádio sem lugar para transmissão, então não podia ter jogo em Conselheiro Galvão e em Moça Bonita. Aí você começou a ter uma era em que você tinha Macaé e Volta Redonda jogando em Saquarema. O mando é de quem? Aí a gente teve aquela fase Tigres do Brasil, que em 2017 o cara entrou, o Gandula foi buscar a bola com uma lanterna, porque ela caiu no meio do mato. Essa cena é deplorável. Ontem a gente fez Vasco e Botafogo jogando em São Januário sem luz. Até o jogo já estava. E um gramado horroroso em São Januário, né? O gramado horroroso também, né? O campeonato tem que ser uma plantinha, você tem que regar. A luz de São Januário é aquela ali mesmo, né? Desde tempos imemoriais, né? Até melhorou ultimamente. Agora, a questão é do campeonato estadual, e eu acho que é mais profunda do que parece. O Carioca vai ser vai meio que iluminar isso no futuro próximo, acredito. O Campeonato Paulista ainda é viável economicamente. Claro que o momento da pandemia é muito complicado. O Campeonato Carioca, os clubes pequenos estão no desespero atualmente, porque eles não têm condição de financiar o futebol que eles praticam. Até ano passado, a televisão, que era a Globo, no caso, pagava um contrato acima de 100 milhões de reais, que para alguns times pequenos valia 3 até 4 milhões, que era o orçamento do ano.
Esse ano, com a saída do contrato, com o rompimento do contrato e a chegada do novo modelo, o faturamento deles foi pro buraco. Então não tem milagre. Sem dinheiro você não faz futebol. Outra fonte de e eu acho que eu queria só sublinhar o que você falou. Vários jogadores, assim, se o jogador não surgir na base do time grande, onde que ele vai surgir hoje em dia? Se os times pequenos estiverem nesse buraco imenso. Vários jogadores surgiram, e às vezes o cara até sai da base do time grande e vai jogar num time pequeno para ganhar a estrada, às vezes ele não dá certo, não consegue subir. Então, assim, se você não tiver um universo mais equilibrado de times, ou viável de times, você reduz muito o potencial do nascimento do jogador até. Então, assim, mas não é só isso, assim, a lógica do futebol, assim, muito tempo se falou, vamos acabar com o estadual e vamos fazer uma grande liga nacional. Mas você precisa ter os times pequenos, você precisa ter o time da base para ter mais, assim, o futebol inglês, quantas divisões ele tem, né? Porque senão você vai ficar só com 20 times, vai ficar uma coisa meio muito, assim, num país do tamanho do Brasil, vai ficar muito restrito, né? E marcas tradicionais do futebol carioca estão definhando há muito tempo, né? Você vê, assim, a situação do Madureira, Bangu, é difícil. Os caras sobrevivem ali. Então, assim, eu acho que a gente tem um grande pepino para discutir, porque se você não for economicamente viável, como que você vai fazer futebol? Maravilha, meus amigos. Estamos de volta na sexta-feira, debatendo o que tiver de futebol no Brasil, no mundo, as decisões do poder público que impactam no esporte que amamos tanto. Tenham todos uma semana com muita saúde, com muita esperança. Na sexta-feira estamos de volta. Tchau!